Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Hoje para um momento especial da história dos videogames. O começo da era dos 128 bits. Está no ar mais um episódio de História Revista. Ação Games número 129. A edição em que apareceu o primeiro sistema de 128 bits. Tudo isso aconteceu durante a E3, junto de vários outros anúncios, e tudo por um precinho camarada de R$ 3,50. Logo na primeira página já damos de cara com a propaganda de um dos grandes lançamentos daquele ano, Banjo-Kazooie no Nintendo 64. A primeira parada, que prometo que será breve, é uma sessão dessa época onde entrevistavam alguém famoso e perguntavam o que ela jogava. Nesta edição tem o Detonador Júnior, que é ligado em futebol e corrida. Ele jogava Nintendo 64 e tinha quase todos os jogos já lançados. É viciadão no International 64, Cruis'n USA, Mario Kart e o Extreme G. Júnior também diz que a sua irmã Sandy se esforça e já tentou jogar futebol, mas prefere mesmo o Piloto Wings porque acha bonitinho. É tipo quando era pra gente acreditar que ela era fã de MMA, não era mesmo? E nesse tempo mal sabia ele que iria protagonizar 2 jogos com a sua irmã. Mas vamos ao que interessa. Seção Jogo Rápido. Não são previews. Esses jogos já foram lançados, mas não chegaram a tempo de terem uma análise mais profunda ainda para essa edição. E tivemos vários nomes de destaque, como podemos ver. Breath of Fire 3, o RPG da Capcom. O primeiro Guilty Gear, desde o começo já era um jogão de respeito. Atari Collection, uma coletânea da empresa Atari para o PlayStation. E um título curioso para o PlayStation também, Rama, um jogo no tipo Adventure, que igual como era o Myst, era baseado no livro Encontro com Rama e sua continuação, obras de Arthur C. Clarke, que também escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço e suas continuações. Foi lançado só no Japão, então fica difícil de jogar porque tem muito texto. Sendo assim, procure pela versão do PC. E em seguida, a E3 de 1998. Aconteceu em Atlanta, onde 2 anos antes tiveram as Olimpíadas. Claro que a essa altura do campeonato não podia faltar a sósia da Lara Croft no stand da Sony. A grande onda deste ano foi a apresentação do novo e último videogame da Sega, o Dreamcast, elenco dos sonhos, antes conhecido como White Belt, Guppy, Katana, Black Belt, Shark e Dural. Foi o fruto de uma parceria com a Microsoft. O que levantou na época um boato de que os jogos seriam lançados nos 2 sistemas ao mesmo tempo e o multiplayer seria integrado. Esse vídeo que está passando aí agora foi a tech demo que mostraram lá. Como prova do poder do sistema, fizeram efeitos usando a cabeça do presidente da Sega na época. Disseram que não era um vídeo em CG, mas sim gráficos gerados em tempo real com alguém controlando lá no momento. Uma novidade que não era tão novidade assim eram as 4 entradas de controle pela frente. E tinha também a sua conexão com a internet. Esse foi o primeiro videogame que a conexão já veio de fábrica. O Game.com, lançado em setembro de 97, era um portátil, então não conta. Sua mídia foi o GD-ROM, que já falamos no outro episódio. Parecia o CD, mas era o dobro da capacidade. Mas não foi nada que os piratas não conseguissem resolver, eles deram um jeito tirando coisas do jogo. Diminuíram a qualidade dos gráficos, do som, iam cortando coisas até que o jogo coubesse dentro de um CD normal. O seu controle foi um avanço em relação ao analógico do Saturn, sendo que agora ele tinha esse furo no meio e 2 espaços para conexão. Um é para o acessório de vibração e o outro para colocar a sua memória, o VMU, que ainda era chamado de VMS. Visual Memory Unit foi o seu nome. Foi usado para salvar o jogo e passar informações na telinha em tempo real também. Num jogo como o Resident Evil, por exemplo, não tem marcadores na tela e a energia é medida por um monitor cardíaco que só podemos ver no menu de itens. Com o VMU acoplado, nós podemos controlar a energia o tempo todo por ali. Em outros jogos, como foi em alguns RPGs, ele apitava quando passávamos por cima de algum item escondido ou quando era o momento certo de dar um ataque. Dependendo do título, ele também salvava um joguinho para complementar. Em alguns casos era coisa para coletar itens e aumentar a experiência do jogador. Outra novidade são os gatilhos LR que são analógicos. Foram perfeitos para jogos de corrida na época.
Lá na capa colocaram a promessa de que vai dar para jogar com a qualidade do Flipper em casa. E isso foi real. Na época, a Sega usava a placa Model 3 para seus jogos de arcade. O Dreamcast já vinha de fábrica com pelo menos 3 vezes o poder de fogo dessa placa. E isso garantiu que tivesse boas adaptações de jogos tanto 3D quanto 2D. E essa foi a sua primeira grande façanha. A segunda foi finalmente conseguir uma adaptação de um jogo de Neo Geo que ficou melhor que o original. Em episódios futuros, conforme os jogos chegarem, falaremos mais. Afinal, ainda tem muita coisa para acontecer até o lançamento no Japão, que foi um mês depois dessa revista, e o lançamento americano um ano depois. Por isso, vamos seguir em frente. A poderosa Nintendo. Jogos e jogos que não acabam mais, o adiamento do Disk Drive e o lançamento de Pokémon para o resto do mundo. Foi literalmente soltar o Kraken e pedir que os jogadores o capturassem. Perfect Dark, da Rare. Sequência espiritual do 007 GoldenEye. Jogo excelente que nessa edição ele foi um preview, então falaremos mais quando chegar no episódio que ele foi lançado. Zelda Ocarina of Time, a ser lançado em novembro depois de vários e vários adiamentos. Missão Impossível, baseado no primeiro filme, era cotado como o verdadeiro sucessor do 007. Star Wars Rogue Squadron, jogo de nave excelente, o primeiro de uma série de muito sucesso. Superstar Soccer 98, muito esperado também. Foi quando a série começou a ter lançamentos anuais. Conquest Quest, novamente quando o esquilo ainda era fofinho. E o Wipeout, aquele mesmo jogo de corrida de nave do PlayStation. Dizem que a versão do Nintendo 64 ficou muito ruim porque a Sony, dona da marca, falou para fazer um jogo ruim de propósito. Mas essa marca da Midway aqui fala o contrário. Até essa indústria é cheia das fofocas. Vamos lá então com o PlayStation na cabeça. Esse aqui trouxe um caminhão de jogos e o lançamento do controle DualShocker, na verdade Shock, e só no Japão teve o Pocket Station. O funcionamento seria o mesmo dos joguinhos mandados para o VMU do Dreamcast, mas como dito, só no Japão. Não podemos deixar de falar também do Tomb Raider 3, claro. 007, o Amanhã Nunca Morre. Tentou pegar carona no jogo do Nintendo 64, mas virou uma ação 3D muito genérico. Duke Nukem Time to Kill. Foi quando a série ficou totalmente em 3D e virou praticamente um clone do Tomb Raider. Mas não custa nada lembrar que nessa época o Duke Nukem Forever já tinha sido anunciado. International Superstar Soccer 98. Nessa época este era o nome do Win Eleven fora do Japão. E ambos os jogos já eram coisas bem diferentes. E por último, tem o primeiro... Quem foi que escreveu esse texto? E por fim, o primeiro Metal Gear Solid. O jogo que já vinha fazendo barulho desde o primeiro preview mostrado em 96, vejam vocês. A ser lançado em outubro de 98 para fazer história. E assim chegamos aos jogos do mês. Biofreaks, jogo de luta. Aqui é a versão do Nintendo 64, mas também foi lançado para PlayStation e PC. Particularmente, sempre considerei a Midway uma empresa preguiçosa. E esse jogo é mais uma obra deles que confirma isso. Eles estavam empolgados com 3D, mas como sempre eles se ocuparam muito mais em fazer um jogo com estilo do que um jogo bom. Ele fez parte de um ciclo em que começaram com o War Gods em 96. Esse jogo foi um teste para o hardware 3D que eles inventaram para ver o que eles iam fazer com Mortal Kombat 4. E depois desse veio o Biofreaks, que é considerado uma melhora de algum jeito. As lutas são em arenas com armadilhas e dá para ouvir uma torcida no fundo. Nos controles tem um esquema de 2 socos e 2 chutes, um botão de tiro e um botão de voo. E essa já é uma das mancadas que eles mesmos reconheceram. Afinal colocaram a opção de desabilitar os tiros e os voos. Senão o jogo vai ficar só nisso também. Os personagens são androides que durante a luta podem perder os membros, mas quando chega o próximo round recuperam tudo de volta. E é claro que com isso o jogo tem muito sangue voando para todos os lados. Os gráficos realmente ficaram bons até certo ponto, mas o problema é que em vários momentos a qualidade cai para evitar que fique lento. O som fica na média e a jogabilidade tinha um certo potencial, mas foi desperdiçada quando acharam que voar e atirar já era bastante inovação. É mesmo lamentável que esse jogo tenha ficado meia boca. Tem muita gente que gosta porque a violência é engraçada, e tendo muito sangue já basta para o jogo ser considerado bom, mas está muito longe disso.
E além do mais, a própria Midway sabia disso e saiu na frente cancelando a versão do Flipper. Foram direto para as versões caseiras. E aí, como podemos ver aqui na página seguinte, eles cometeram um erro com isso, porque lançaram esse jogo ao mesmo tempo que chegaram as versões caseiras do Mortal Kombat 4. Aí é claro que todo mundo correu para comprar o Mortal e deixou o Bioflix pegando mofo na loja. Já Mortal Kombat 4 foi lançado quase um ano depois do Flipper. Lançado para Nintendo 64, PlayStation, Game Boy Color e PC. E em 99 para o Dreamcast. Tem uma coisa que costumo falar sobre Mortal Kombat, que é, para um jogador, ele é um jogo médio, mas para 2 jogadores é um dos melhores jogos de luta que existem. A minha bronca vem dos bugs do jogo, que parece que a cada lançamento eles não procuram corrigir. Em toda a série tem uma hora que não importa o que o jogador faça, o computador vai conseguir anular. Para não ir muito longe, basta lembrar de quando a gente lutava contra a Kitana. Tu podia dar uma rasteira e ela te agarrava lá do outro lado da tela. Aqui no 4 tu chegou a níveis absurdos. Se tu tentar agarrar o computador, ele te agarra antes. Isso mesmo se ele estiver lá tonto esperando pelo Fatality. Não interessa, ele vai te agarrar antes. Talvez, para compensar esse monte de coisa errada, colocaram um monte de extra na versão caseira. Teve o modo de luta em duplas, aquele campeonato de 8 jogadores do Ultimate, a volta do Goro e do Noob Saibot, e em especial nas versões do PlayStation e do PC que a abertura e os finais eram filmes em CG. As perdas gráficas foram mínimas e todo o resto ficou igual. Mas, como já falei, o jogo só é bom de verdade se for contra algum outro humano, porque contra a máquina é uma verdadeira perda de tempo. Going somewhere, Jarek? Jax! I thought you were going to... Thought I was what? Dead? Like my partner you just tossed off the cliff? I'm sorry, Jax. Please, don't drop me. Wait, I promise. Too late, Jarek. You can't drop me. You have to uphold the law. You have to arrest me. Wait, this is brutality. You can't do it. Wrong, Jarek. This is not a brutality. This is a fatality. Chegando aqui a seção do PlayStation 1, Diablo, a adaptação do clássico do PC. A maior novidade foi o modo para 2 jogadores e eles tiveram a audácia de falar que essa versão do PlayStation é melhor que a original. Gedarius, a adaptação do Flipper da clássica série de nave. Esse foi o primeiro jogo que ficou em 3D e ficou muito bom. Forsaken, PlayStation, Nintendo 64 e PC. Um jogo diferente ou nem tanto assim. Na verdade, este é um clone de um jogo de PC chamado Descent, que também foi lançado para o PlayStation anteriormente. Nos 2 jogos controlamos uma nave em fases que são labirintos. É aquele velho esquema de pegar a chave, abrir a porta, aí procura outra chave, abre outra porta e assim por diante. A diferença entre os 2 jogos é que lá é uma nave e aqui são personagens pilotando todo tipo de veículo. E aqui também tem violência, como não podia faltar. Afinal é o lançamento da Midway. O que tem de diferente entre os 2 jogos é que no Forsaken a nave tem um nivelamento automático. Isso evita que o jogador fique de cabeça para baixo ou de lado e acabe se perdendo. Mas isso eventualmente vai acontecer uma hora ou outra. Os gráficos realmente ficaram bons, mas teve um grande problema que eram as fases que eram muito estreitas. No Nintendo 64, os gráficos borrados, a movimentação livre da câmera e um efeito de lente que colocaram causavam um cansaço na vista do jogador. E como não podia deixar de ser, botaram um multiplayer de tela dividida que era uma completa perda de tempo. A Midway bem que tentou, mas não conseguiu estragar o jogo por completo, mas atrapalhou bastante. Quando o videogame é ligado, são uns 5 minutos de tela animada com marca de estúdio, distribuidor, patrocinador, fizeram o possível para deixar o jogador de saco cheio antes mesmo do jogo começar. Aqui na outra página tem o Atua Soccer 2. Talvez muita gente se lembre do primeiro jogo da série porque ele vinha de graça com o famoso kit multimídia. A mesma coisa foi o Forsaken que acabamos de ver. Os gráficos desses jogos eram considerados top de linha, então resolveram que eles serviriam de vitrine para mostrar o que esse equipamento é capaz de fazer. Aqui no Brasil, por exemplo, acredito que muita gente teve um CD que vinha com um desenho do Superman em vídeos de surf. Mas voltando ao jogo, era um futebol 3D bem simples e com gráficos muito feios se a gente olhar de perto. Mas se botar a câmera de longe ele ficava bem normal. Os únicos times oficiais eram a Inglaterra e o campeonato italiano. Mas aí no confronto direto ele perdia feio com o FIFA 98 e o Copa do Mundo 98 que já tinham sido lançados. Esses daí já traziam jogadores e times do mundo todo. Em especial o Copa do Mundo trazia até times que não foram para a Copa.
Depois desse, chegou a ter um terceiro lançado pouco tempo depois. Falando em terceiro, tem aqui o Darkstalkers 3 no Saturn. Aquele outro jogo de luta da Capcom que os lutadores são as criaturas da noite. Essa versão usa aquele cartucho de RAM extra que já falamos anteriormente. E isso garantiu mais uma vez uma conversão perfeita direta do Flipper. Esse não é mesmo um dos melhores jogos de luta da Capcom, mas em termos de gráfico manteve aquela habitual excelência que todo mundo já conhece. Foi lançado depois no PlayStation 1, no PlayStation 2 como coletânea e no 3 como download. E aqui no final temos um Neston com 1000 maneiras de ser saudável. Especialmente agora que entramos na era dos 128 bits, assunto que ainda vai longe, mas ainda está ao alcance de um clique. É só assinar o nosso canal oficial, o Twitter e o Facebook, tá tudo aí embaixo. Não deixe de visitar também o nosso parceiro, o canal Programadores de Jogos. E o mais importante de tudo, não esqueça do joinha e de favoritar o nosso vídeo. Se tiver uma pergunta, uma dúvida, uma crítica, pode deixar aí mesmo nos comentários ou mandar um e-mail. Estamos esperando pela sua mensagem, é só mandar. E fico obrigado a todos por sintonizarem nosso programa mais dessa vez. Abraços a todos e até a próxima.